Observação 3. Ó, como calcular a altura máxima agora? Como calcular a altura máxima? E agora eu vou pegar, olha para mim, olha para mim. Agora eu vou pegar essa fórmula aqui de Torricelli, ó, essa formulazinha aqui de Torricelli, que ela é assim, ó, VY quadrado igual a VOY ao quadrado menos 2 vezes o G vezes o delta Y. E a mesma manobra eu vou fazer. Qual é a manobra? Eu vou colocar VY igual a 0 e, em compensação, você entende que se o VY vale 0, é porque esse ΔH é o ΔH o quê? Máximo. Aí eu vou passar isso daqui para cá, vai ficar 2G ΔH máximo, 2G ΔH máximo, igual a VOY ao quadrado. Esse ΔH máximo, então, ó, esse ΔH máximo, então, ficou igual a VOY ao quadrado sobre 2 vezes o G. Se você der uma olhada nas anotações de lançamento vertical para cima de novo, tem uma fórmula para calcular ΔH máximo lá. Você lembra como era? VO quadrado sobre 2G. E aqui ficou VOY ao quadrado sobre 2G. De novo é só botar o Y, entendeu? Então você mata dois assuntos com um só. Foi por isso que dessa vez, esse ano, eu escolhi colocar os 5 lançamentos na sequência. Porque o cara consegue comparar melhor, entendeu? Então VOY ao quadrado sobre 2G. O outro é VO quadrado sobre 2G. Mas cuidado, porque isso aqui é ΔH máximo. Por exemplo, nesse caso aqui, ó, sabe o que é o ΔH máximo? ΔH máximo, por exemplo, o cara começou de uma certa altura. O ΔH máximo é daqui para cá, ó. Isso é o ΔH máximo. Então, esse resultado não vai te dar necessariamente a altura máxima. Porque ele vai te dar o ΔH máximo. Para calcular a altura máxima, eu tenho que somar com a altura o quê? Inicial. Entendeu agora? Agora, se ele começar do solo e terminar no solo, beleza. O ΔH máximo já é a altura máxima. Ó. O ΔH máximo já vai ser a altura máxima nesse caso. Mas nesse caso, não. Tudo bem? Vamos lá, vamos fazer um exemplo. Deixa eu ver se tem um exemplo aqui. Se tiver, eu fico mais tranquilo e faço daqui a pouco pelo livro mesmo. Acho que tem. Deixa eu ver. Deixa eu terminar a observação 4 que eu vou criar um exemplo. Tá? Mas assim... Posso pagar do meio agora já? Pode? Tudo bem. Porque assim, ó. É assim, Isis, ó. É só você saber que o ΔH é H final menos H inicial. Pronto. Se você lembra disso daqui, ó. Aí digamos que no cálculo você achou que o ΔH, essa conta aqui, deu 20 metros. Aí você bota 20 metros. Aí a altura final é o que eu quero. Se a inicial foi 5, quando passar para o outro lado, quer dizer que o H máximo vai dar quanto? 25. Agora, se a inicial foi 0, a altura máxima vai continuar sendo quanto? 20. Entendeu? É isso. Observação de número 3. 4. Observação do número 4. Como calcular agora o alcance? Como calcular o alcance? Tem duas formas, tem duas maneiras de você calcular o alcance. Pela primeira maneira que eu vou mostrar para vocês, ó, forma 1 de calcular o alcance, você vai fazer o seguinte, essa é mais simples, ó. X não é igual a VXT.
Se a gente sabe que x é igual a vxt, para calcular o alcance, e aí me preocupa desenhar para você saber o que é o alcance, gente. O alcance é isso daqui para cá, viu? Isso é o alcance, ok? O alcance, veja se vocês concordam comigo que o alcance é o maior valor de x possível. O alcance é o maior x do lançamento. Se o alcance é o maior x, quer dizer que esse tempo tem que ser necessariamente o tempo quê? Total. Morreu aqui. Essa é a maneira de calcular o alcance. Vx vezes o tempo total. Aí vai ser necessário, muitas vezes, você calcular o tempo total dobrando o tempo de subida. Muitas vezes vai ser assim que você vai calcular o tempo total. O dobro do tempo de subida. Show. Só que tem uma outra maneira de calcular o alcance. Forma 2. Que é o seguinte, olha só. É basicamente a mesma coisa da forma 1, só que você vai desmembrar um pouco mais. Se você sabe que alcance, olha só, é Vx vezes o tempo total, vamos substituir? Qual é o valor do Vx? Como é que calcula esse Vx aqui? VO vezes quem? VO vezes quem? Cosseno ou seno? O cosseno do ângulo. Repara no que vai dar esse negócio aqui, viu? O alcance, então, vai ficar VO cosseno, que multiplica o tempo total. E como é que calcula esse tempo total aqui? 2 vezes o tempo de quê? De subida. Aí vamos anotar aqui, ó, 2 vezes o tempo de subida. Então aqui vai ficar 2 vezes o tempo de subida. Certo? Vamos ajeitar? Como é que calcula o tempo de subida? Como é que calcula o tempo de subida? Então vai ficar 2 vezes o VOY sobre G. Só que eu já vou colocar aqui o VOY é VO seno, tudo bem? Para não ter que estar rodeando muito. 2 vezes o seno sobre o G. Galera, deixa eu arrumar essa bagunça. O alcance, então, vai ficar VO ao quadrado, que é VO vezes VO, vezes 2, vezes o seno vezes o cosseno, dividido por quem? Por G. Até aí tudo bem? Certo? Antes de voltar para cá, eu preciso... Vou apagar isso aqui, pode? É a última observação para as questões. Não, é a última observação para a gente ir para as questões. Não. É a última fórmula agora. Vai chegar lá. Bota um tracinho e to be continue. Vamos lá. Posso aqui? Não? Ó. Gente, o que seria 2 seno cosseno? Alguém lembra? Já estudaram trigonometria esse ano na matemática? Infelizmente sim ou infelizmente não? Se é infelizmente é sim, né? Vamos lá, ó. Como é que calcula na matemática, na trigonometria? Vou botar aqui, ó, lembretes. Deixa eu botar aqui lembretes. Se liga aqui, se liga aqui. Lá na trigonometria, como é que calcula o seno de A mais B? Seno A, cosseno B, sim ou não? Soma de arcos. Vejo que não lembras. Seno A, cosseno B, mais o quê? Seno B, cosseno A. Tem até aquele macete que todo professor de matemática usa. Minha terra tem palmeiras, onde canto sabiá. Seno A, cosseno B, cosseno A, né? E quem seria, então, baseado nessa lógica, o seno de 2 vezes A? É igual ao seno de A mais A, não é? Não é isso? Então vai ficar seno A, cosseno A,
mais seno A, cosseno A, tudo A aí. Ou seja, o seno do arco duplo, é esse o termo que a gente usa na matemática, o seno do arco duplo é 2 vezes o seno vezes o cosseno. O seno do arco duplo é 2 vezes o seno vezes o cosseno. E olha o que é que eu tenho aqui. 2 seno, cosseno. Então, tudo isso daqui, 2 seno, cosseno, que eu acabei de destacar, equivale ao seno do arco duplo. Então, quer dizer que o alcance pode ser calculado como VO quadrado, seno de 2 vezes o θ, digamos que o ângulo de lançamento foi de 30, e na fórmula você vai botar seno de 60, sobre G. Essa era a fórmula que eu queria chegar. Presta atenção aqui. Essa era a fórmula que eu queria chegar. Para que boba, professor, uma fórmula dessa, se você me disse que tem uma maneira muito mais simples aqui em cima de fazer? Primeiro que algumas vezes você não tem informações a não ser a velocidade e o ângulo de lançamento, então é muito mais prático. Segundo que essa forma aqui de fazer, essa formulazinha, consegue provar para a gente o seguinte, ó, que o melhor alcance possível, digamos que o cara quer lançar o negócio mais longe que pode. Tá aqui o objeto, ó, segura galera. Aí o cara quer lançar o mais longe possível. Se ele inclinar muito, ela faz isso. Se ele inclinar muito pouco, ela faz isso daqui. Digamos que aqui seja 30 graus de lançamento. Digamos que aqui seja 60 graus de lançamento. Mas se eu inclinar com o ângulo certo, ela vai mais distante ainda. Que ângulo certo é esse? Onde o alcance é o máximo possível. Que ângulo certo é esse? 45. Por que 45? Eu vou provar para vocês aqui, ó. Essa fórmula ajuda para isso, ó. 2 vezes 45 é quanto? 90. Vai ficar o seno de quanto, Marina? Seno de 90, que é quanto? Seno de 90? 1, que é o maior seno possível. Então, essa fórmula serve para provar que o alcance máximo acontece quando o ângulo de lançamento é de quanto? 45 graus. É claro, desprezando a resistência do ar, tá? Porque com a resistência do ar muda tudo. Muda tudo. Esse ângulo não vai ser necessariamente esse. Mas é bem próximo de 45, considerando a resistência do ar. Nas questões, ele se perguntar qual é a melhor maneira de lançar o mais longe possível, é com o ângulo de 45. Aquela galera que nas Olimpíadas joga dardos, né? Lançamento de disco. Quando o disco sai da mão do cara, do braço dele, ele normalmente sai justamente com o ângulo de 45 graus. Ó. Então ele sabe que não adianta ele jogar muito para cima, nem muito para baixo. Tem que ser com um ângulo de 45 graus para o alcance ser o máximo possível, aproveitando sua velocidade máxima. Entendeu? É isso. Agora questões. Copia e eu estou esperando vocês dar a autorização.